Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Leonardo Schenebor e no vídeo de hoje vamos fazer uma análise sobre Maicon, novo reforço do Corinthians, onde é que ele se encaixa nessa equipe do Vitor Pereira. Lembrando que o Maicon é cria do terrão, revelado pelo Corinthians e fez carreira na Europa, e infelizmente por conta da guerra envolvendo Ucrânia e Rússia, alguns jogadores estão sendo negociados. O Corinthians conseguiu junto ao Shakhtar a liberação por empréstimo até o final da temporada de 2022. Sendo assim, o jogador chega para reforçar o Corinthians na Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, tá? Bom, sem mais delongas, eu já vou começar fazendo a análise do Maicon e eu digo que ele chega para solucionar o que seria o principal problema nessa equipe do Vitor Pereira, que são três. A falta de proteção à defesa no sistema defensivo, a falta de pegada e intensidade. O Maicon chega para jogar no Corinthians com essas três características. E aí, ele pode também mudar um pouco o jeitão de jogar. O Maicon pode fazer primeiro um homem de meio de campo, como fez no Shakhtar de Luiz Castro. Ele pode jogar como tem em suas origens, suas características quando jogava no Corinthians, segundo ou terceiro homem de meio de campo. E aí o Vitor Pereira vai ter uma dor de cabeça boa, ele pode jogar com 4 jogadores no meio de campo, dando mais sustentação à linha defensiva, e aí mudando pouco o jeitão de jogar, ou ele pode manter a forma de jogar, tirando Duqueiroz ou Paulinho da equipe, jogando com 3 jogadores à frente. Vão estar passando aí imagens aleatórias do Maicon, batendo na bola, jogador importante, marcando, jogando, chegando no campo defensivo, jogando como 5 também, e depois no campo tático, como o Maicon pode se adaptar a essa equipe do Corinthians, algumas variações que eu acho viáveis para o Vitor Pereira, tá? Lembrando que o Maicon ele pode fazer também essa saída de 3, ele chega para ser o principal apoio ao Renato Augusto, que hoje nessa equipe do Corinthians ele tem que marcar, armar e finalizar. O Maicon também faz todas essas funções. Ele pode também fazer a saída de 3, deixando o Renato Augusto para produzir, para criar numa segunda parte de construção de jogo, já na linha ofensiva da equipe do Corinthians, no campo ofensivo, dando mais trabalho à defesa adversária. Pode tirar um pouco dessa sobrecarga que o Renato tem de criar, e aí quando o Nestor, por exemplo, ou o Danilo marca esse jogador, como aconteceu nos clássicos, o Corinthians fica sem válvula de escape. Com o Maicon fazendo essa saída de bola, esse problema aí acaba se encerrando. O Maicon também trabalha muito bem, tem passe em profundidade, tem passe entre linhas, pode fazer a saída de 3, enfim. Mas as principais funções do Maicon, ele chega para agregar na intensidade. É um jogador box to box. Ele te responde área a área. Ele vai proteger a zaga do Corinthians, vai dar intensidade, vitalidade, rejuvenescer o elenco e vai chegar à frente também, como vocês podem ver nas imagens que estão sendo ilustradas. O Maicon batendo na bola, é um jogador canhoto, de bola parada, de pênaltis, de falta, escanteio, um jogador que defende bem, um jogador que ataca bem, enfim, um jogador de múltiplas funções, um jogador muito completo para a função, tá? E aí chega para ajudar o Renato Augusto nesse sistema de criação e também para finalmente conseguir solucionar o problema do Corinthians na pegada e na intensidade. Mas enfim, como pode jogar o Maicon em questão de nomes? Quem pode ser os companheiros do Maicon nesse meio de campo do Corinthians? Bom, mudando o jeitão de jogar do Vitor Pereira, como vocês podem ver no campinho tático, ele pode colocar um meio de campo com 4 jogadores. E aí ele tem o Duqueiroz ou o Cantillo, e o Maicon, aí fazendo um segundo homem de meio de campo. E aí terceiro e quarto homem de meio de campo, Paulinho e Renato Augusto. O Renato Augusto como um cara que tem liberdade para flutuar entre linhas, armar, pensar o jogo do Corinthians. E o Paulinho um volante rompedor, que o Maicon também é esse volante rompedor. Esse volante que fura as linhas do sistema defensivo do adversário. Paulinho não vem entregando bem, ele vem se limitando muito a ficar no meio dos zagueiros, né? Ou aparecendo uma jogada de bola parada, que é muito pouco. Porque até alguns jogos atrás com o Fernando Lázaro, o Paulinho era aquele volante que todos sabiam a jogada. Mas é muito difícil parar o Paulinho pela imposição física e técnica desse jogador. Porém, ele não vem jogando bem nos últimos jogos com o Vitor Pereira. Então você pode pensar num Duqueiroz ou Cantillo fazendo o primeiro homem de meio de campo, o Maicon fazendo um segundo homem de meio de campo, e aí você pode colocar ou o Juliano ou o próprio Paulinho como terceiro homem de meio de campo ali pelo lado direito. Eu ainda iria de Paulinho e o Renato Augusto com liberdade. Na frente você coloca o William e Roger Guedes. Ou mantendo a forma de jogar,
Como o Paulinho não vem jogando um bom futebol, você pode deixar Duqueiroz ou Cantillo como primeiro homem de meio de campo, colocando o Maicon como segundo volante e o Renato Augusto completando esse tripé com liberdade para jogar e o Maicon também auxiliando na armação de jogo. E aí na frente, pelo lado direito, você pode colocar ou o Juliano ou o Mosquito, do outro lado o William, e na frente Roger Guedes ou Júnior Moraes, ou colocar o Roger Guedes de um lado, o William do outro, Jô, Júnior Moraes, enfim, o Corinthians tem um mar de ideias aí, muitas variações que podem ser feitas, tá? Fato é, o Paulinho não vem jogando um bom futebol, bons jogos, então acho que fica aí a principal dúvida na escalação, tá? Porque o próprio Vitor Pereira ainda não está certo do time, ele vai ora com Gustavo Silva, ora com Juliano, tá? Então, colocando 4 homens no meio de campo, eu acho que seria uma escalação interessante, porque aí eu colocaria o Duqueiroz e o Maicon dando pegada, o Maicon podendo fazer essa saída de 3, construindo o jogo também, o Paulinho na direita como um terceiro volante ou até como meia direita mesmo, infiltrando, rompendo as linhas do adversário, chegando como elemento surpresa com o Maicon, e aí o Duqueiroz fica mais nessa pegada de cão de guarda, acho que tem características melhores de marcação do que o próprio Cantillo, que é outro jogador que pode jogar aí na função, e aí o Renato Augusto, né, fazendo aí, flutuando entre linhas, enfim, armando a equipe do Corinthians e Roger Guedes e William na frente. Ou ele pode jogar também com Maicon de primeiro volante, Paulinho de segundo volante e Renato Augusto de meia armador, tá? Então ele tem aí diversas variações, repetindo, pode jogar com 4 homens de meio de campo, Cantillo, Du, Maicon, Paulinho ou Juliano e Renato Augusto. Ele pode jogar com 3 homens no meio de campo, Maicon de 5, como fez com Luiz Castro no Shakhtar, Renato Augusto e Paulinho, ou o Maicon de 5, Juliano e Paulinho, enfim, aí vamos ver como que o Paulinho vai voltar a jogar um bom futebol ou não, vamos ver o que o Vitor Pereira vai fazer nesse início, mas enfim, são diversas variações aí, um mar de ideias que o Maicon pode performar, proporcionar a essa equipe do Corinthians. Eu iria de Cássio, Fagner, João Vitor, Gil ou Bambu, Bruno Melo ou Piton, Maicon, Duqueiroz, Paulinho e Renato Augusto, William e Roger Guedes. Ou, eu tenho uma dúvida, aí muda um pouco o sistema, vai jogar com que, vai de encontro com o que o Vitor Pereira está jogando agora, está fazendo agora na equipe do Corinthians. Maicon, Paulinho, eu não tiraria o Paulinho do time de momento, Paulinho, Renato Augusto, aí na direita Roger Guedes, na esquerda o William, e aí um jogador, ou o Júnior Moraes, ou o próprio Jô na frente, tá? Aí você também pode colocar o William na direita, Roger Guedes na esquerda, enfim, muda um pouco aí as características, um pode jogar de pé trocado, levar mais para a linha de fundo, o outro cortar para o meio e finalizar. São diversas variações aí que o Vitor Pereira pode colocar nessa equipe do Corinthians. Fato é que o Maicon chega para ser titular, independente de primeiro homem, segundo homem, terceiro homem de meio de campo. Ele chega para pegar a camisa e jogar. O Corinthians estreia na terça-feira na Libertadores na Bolívia. Hoje é quinta, não sei se por conta do treinamento. O Corinthians vai inscrever o jogador a tempo para a fase de grupos. Vai estar à disposição no jogo contra o Always Reds da Bolívia no próximo dia 5, na próxima terça-feira. Mas como hoje é quinta-feira, o Corinthians deve anunciar a negociação hoje. O Shakhtar já anunciou que ele está emprestado para o Corinthians ainda vai anunciar. Eu não sei se tem tempo hábil para ele entrar no time, entrosar e já jogar. Mas fato é que o Maicon chega para somar, chega para ser titular e aí solucionar um dos problemas mais graves, se não o principal, o único problema que eu vejo hoje na equipe do Corinthians, que é essa falta de intensidade, pegada e proteção à zaga. O Maicon vai entregar isso muito bem, tá bom? Bom, essa é a análise do Maicon, onde pode se encaixar nessa equipe do Corinthians. Se você gostou do vídeo, eu peço que curta, compartilhe, deixe aí nos comentários abaixo a sua sugestão, quem é que você quer que seja analisado num próximo vídeo, tá? O vídeo de hoje é isso, até a próxima, um grande abraço.